existe um aluno nosso que fechou 230 mil e eles perguntaram qual que é a rotina de entrega, frequência e tudo mais. E é o seguinte, pessoal, independente se é com Cristiano ou não, SRP, a gente nunca consegue ter certeza de qual vai ser o montante contratado no final das vezes, no final do registro de preço, né? No final da vigência ali. Por quê? O que é o registro de preço, né? Antes de responder, eu sempre gosto de introduzir, porque sempre tem gente nova aqui no canal. O registro de preço é uma forma de aquisição do governo onde ele não tem ele não tem a obrigação de contratar tudo aquilo ou comprar tudo aquilo que está sendo licitado de forma imediata. Ou seja, vamos trazer por um exemplo prático. O órgão público ele precisa de resma de papel. Todo ano ele precisa comprar resma de papel. Ele já sabe isso. Ele tem até uma estimativa de quanto que ele usa por ano. Mas ele tem certeza de uma coisa. Eu não preciso de todas essas resmas aqui comigo agora. Né? Eu vou usar 3 mil resmas de papel ao longo do ano. Só que eu não quero ficar estocando aqui 3 mil resmas. Como que ele faz isso? Ele faz um registro de preço. Então ele licita 3 mil resmas de papel pelo formato registro de preço e à medida que ele vai precisando desse papel, ele vai lá e faz um contrato que a gente chama de nota de empenho, né? Ele faz um empenho para o fornecedor pedindo, dessas 3 mil pode me mandar 500 aí, que eu estou precisando. Aí o fornecedor vai lá e manda 500 resmas. Daqui 2 meses ele pede mais 500 e assim vai. Tá? É só um exemplo, tá? Não se apeguem aos números, mas ao conceito. Beleza? Isso é um registro de preço. O órgão público ele não tem obrigação de contratar tudo de forma imediata. Eu já participei, tá? Já participei, já entreguei licitações de registro de preço, no qual a gente venceu e teve que entregar tudo de forma imediata logo na sequência. Mas já participei de algumas também, que a gente foi entregando ao longo do ano, picado, né? E já participei de algumas que eu entreguei bem pouquinho do que eles licitaram lá. Tudo isso depende. Então, não existe uma regra de bolo, uma fórmula de bolo, melhor dizendo, né? Uma receita de como que funciona. Não, isso daí depende muito de cada órgão público. Agora, isso é uma resposta genérica, né? Agora eu vou te dar o pulo do gato, que nem sempre é simples, mas para quem é um mestre da licitação, que nem a Tatiana está por aí, para quem for fazer o treinamento, em algum momento ali do curso, a gente ensina como que você faz para você analisar o quanto, né, como que você não é calcula, como que você define suas estratégias para o próximo ano que está vindo aí. Por exemplo, quero definir minha estratégia para 2024. Tem como fazer isso? Tem como, porque primeiro, você pode analisar o plano de contratação anual. Por exemplo, eu tenho um órgão público aqui do lado da minha cidade que é interessante para mim, para eu vender para ele, né? Interessante para mim estar vendendo para ele lá, beleza? Por exemplo, Quartel do Exército, que foi onde eu trabalhei, né? Quartel do Exército está aqui, eu quero saber quanto que esse cara contratou no ano passado. Tem como fazer isso? Tem como você fazer isso, tá? Tem formas de você consultar, quero entrar nesse órgão público e ver quanto que ele empenhou, por exemplo, no ano passado dessas resmas de papel. Ele licitou 3 mil, mas quantas ele empenhou no final do ano? Você consegue fazer essa análise. Lá no curso a gente ensina como fazer isso, né? E aí, lá a gente ensina também que você planilhando, tem umas ferramentas que a gente distribui para a galera lá, umas planilhas, que você vai planilhando aquilo, né? E você consegue saber exatamente qual que é a sua média de entregas feitas das licitações que você ganhou. Por exemplo, a Império, a gente participa de licitação vendendo com a nossa própria empresa e a gente já sabe, porque a gente planilha tudo, a gente faz um controle, a gente tem essa expertise, analisa tudo, e a gente já sabe que de todas as licitações que a gente ganha ao longo do ano, 70% daquilo vai ser empenhado no final daquele contrato, até o final dele, né? 30% não, 30% vai ser perdido, o órgão público não vai comprar. A maioria do que a gente participa para o nosso segmento é registro de preço, né? E a gente já tem essa média.
Então, o que vocês têm que fazer é ter a média de vocês. Façam esse controle, né? Se você planilhar certinho, fizer os controles, por exemplo, quem está no curso vai ter acesso a tudo isso. Quem não tá, você já sabe o que tem que fazer, você dá um jeito, cria a tua própria planilha aí, tenho certeza que você vai conseguir fazer isso. Vai planilhando tudo, anotando tudo que o órgão público pede e tal. No final do ano que vem, você vai ter esse número. Não é uma parada para amanhã, né? É uma coisa que você vai fazendo ao longo do ano, é de médio a longo prazo que você vai ter esse estudo. Mas, no momento que você tiver, pô, olha a inteligência que você vai ter. Pô, a gente já sabe aqui que 70% do que a gente está ganhando dos registros de preço vai ser pedido. Então eu já consigo me planejar, saber exatamente quanto que eu vou entregar e eu divido isso, né? Se você planilha certinho, igual a gente ensina lá para os alunos, você já sabe mais ou menos até quantas entregas você vai fazer naquele órgão público. Tá? E você consegue ter uma inteligência de mercado para você, numa próxima oportunidade, até calcular melhor o seu preço. Repito, é uma parada que é mais avançada, você pode começar sem fazer esse controle no início, mas depois você vai melhorando, tá? Tudo isso, galera, é experiência, você tá participando, isso daí você vai melhorando com o tempo, não precisa começar assim, ah, meu Deus, se não tiver isso, então não vou ganhar dinheiro. Não é assim, nem sempre a gente fez esse controle, né? Mas você tá sempre melhorando seus processos, uma hora você pega lá e melhora, pô, agora eu vou começar a planilhar as coisas, controlar e tal. Você vai melhorando isso daí. Ah, mas eu estou começando do zero. Então, começa devagarzinho, sem ter esse controle no início, depois vai planilhando tudo, daqui 1 ano você vai ter. Daqui 1 ano você vai ter. Você tem que começar em algum momento, que seja agora, então. Porque aí você vai conseguir exatamente ter essa resposta, né? E aí eu saio de uma resposta genérica e te dou mais ou menos uma resposta concreta. Beleza? Então, por exemplo, trazendo para o meu exemplo aqui, se ele me pergunta isso, se o cara pergunta para mim, beleza, você, Magna, ganhou uma licitação de 230 mil, quantas entregas você faz por mês? Hoje eu consigo ter esse dado. Nunca é certo, nunca é 100%, mas eu consigo ter uma média. Ah, em média, esse órgão público aqui, ele vai pedir tanto por mês, porque ele já é meu cliente. Eu já sei que ano passado ele fez mais ou menos isso. A tendência é que esse ano ele repita, tá? Por isso que é interessante, pô, ganhei uma licitação no órgão público, faça tudo para que o segundo ano, né, no ano que vem, quando essa licitação vencer, e ele for fazer uma outra, você ganhar de novo. Porque o teu segundo ano vai ser muito melhor. Você já conhece aquele teu cliente, você já sabe quanto que ele pede, você já sabe o tempo que ele demora para pagar, você já sabe mais ou menos quanto que ele vai empenhar daquilo que ele pediu. Então é muito mais importante, galera, do que você ganhar um contrato, é manter esse contrato, continuar com ele, tá? Se agora, com a nova lei, é possível renovar, né, o registro de preço por mais 1 ano. Se for um registro de preço de 1 ano, é possível você renovar por mais 1 ano, né, desde que ele não passe 2 anos. Pô, se o preço estiver legal, renove. Porque no segundo ano, você já vai estar muito mais inteligente, né? E não de QI, mas em relação a parte comercial mesmo, quanto que o cara contrata, quanto que ele pede por mês e tal. Você consegue precificar muito melhor, fazer a tua gestão melhor disso daí, tá bom? Beleza? Tem que pensar sempre a longo prazo, galera. Não adianta também, mas eu quero uma parada para amanhã. Para amanhã não tem, infelizmente. Registro de preço é uma incógnita sempre. Mas se você pensar no médio e longo prazo, né? Beleza, eu vou começar a trabalhar hoje para que o ano que vem, na licitação do ano que vem, eu esteja melhor. Beleza. Ótimo, maravilha. Daqui 1 ano, você pode ter certeza que ao participar dessa mesma licitação, você vai ter muito mais coisa para considerar. Você estará muito mais à frente daquele que não participa lá ainda. Então, a gente sempre fala aqui que o difícil é entrar no órgão público. Depois que você entra a primeira vez ali, ganhou a primeira licitação, para você continuar ali, continuar mantendo aquele contrato é muito mais fácil, porque agora você está mais inteligente em relação àquele cliente específico. Beleza? Façam esse esforço, galera. Acreditem no jogo do médio e longo prazo que vai dar bom.